Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 17 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui abaixo desse vídeo você tem um botão, clica nele, se inscrever e na sequência deixa ali o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um novo conteúdo aqui no canal. Lembre-se de aproveitar ao máximo o conteúdo existente, principalmente de aprendizado. Vamos então para a nossa análise de hoje. Dia em que vamos falar, logicamente, de um bom sinal de alta do Ibovespa e também vamos falar aqui dos futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BBDC4, Prio 3, BPAN 4, Sula 11, Sabesp, SBSP 3, JHSF 3 e Ciel 3. Começando então pelo Ibovespa, lembre-se que se essa análise for útil para você de alguma forma, no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais e também aproveite para se inscrever, testar ali gratuitamente o aplicativo DV Invest, receber uma série de conteúdos aí para que apoie, melhore as suas decisões aí de investimentos. Seja carteira de ações, carteira de fundo imobiliário, recomendações, enfim, lá dentro tem muito conteúdo que pode te ajudar. Vamos então aqui, o link do aplicativo está aqui na parte de baixo desse vídeo, na descrição desse vídeo tem um link para o aplicativo. Ibovespa hoje, pivôzão de alta. Que era aquela questão, vai aqui, legal que está fazendo essa lateralização, já vai ficando pronto para ter um movimento de subida, uma expectativa maior para cima. E rompeu hoje, conseguiu romper aqui os 115.503, isso gera o quê? Um sinal ali de confirmação de um movimento de alta para o gráfico semanal. Temos ainda quinta e sexta para encerrar a semana, então vai ser importante a manutenção do Ibovespa, que é a sustentação do Ibovespa acima dos 115 mil pontos. Ou seja, manter-se acima desse ponto é importante e principalmente o que vai anular essa sinalização mais positiva é o Ibov voltar para baixo da mínima de hoje, 113.428. E o que enfraquece, retorno para baixo dos 115 mil pontos. Então, mantenha-se acima desse patamar. Isso é algo bom. E falando em termos de fazer uma projeção aqui desse último pivôzinho, né, pegar só esse pivôzinho que foi gerado aqui hoje, pegando aqui, deixa eu só colocar a questão do IMA, que fica um pouco mais exato aqui o valor. Temos uma projeção de alta aqui, primeiramente em 117, é a projeção mais curta, mas pegando 100% desse movimento, projetando a partir desse ponto aqui, teremos ali uma região de objetivo que vai se encaixar com dois topos relevantes ali em termos de resistência. Tecnicamente, ou seja, 119.366, tecnicamente a resistência mais relevante aqui pelo gráfico diário encontra-se nessa região de fundo anterior, principalmente mais dentro ali do 118.435. E depois disso, essa região de dois topos, que o ponto mais relevante da resistência fica na faixa dos 120.000, 120.350. Essa região aí de resistência mais importante para o Ibovespa. Então, enquanto o Ibov não voltar para baixo dessa região, a expectativa maior é de buscar essa faixa aqui de resistência. Seguindo para os futuros, lembre-se aí de deixar seu like, seu joinha. Vamos aqui para o G60, olha só que interessante. Até comentado hoje no Giro dos Futuros, que é publicado aqui todos os dias pela manhã, das 9 para as 10, falando do mini índice e mini dólar. Para as operações de day trade, ficar atento se o mini índice voltar para cima desse patamar aqui e dessa região aqui foca em buscar a operação de compra. Girou fundo ascendente, pivô de alto, gráfico de 10 ou de 5 minutos, foca em compra. Então, foi o que foi comentado bastante hoje no Giro dos Futuros, ainda mais com a abertura do índice futuro batendo no nível aqui de suporte, tendo nesse gap. Se retornasse para cima, focaria muito mais em compra, foi que o cenário inteiro do pregão foi mais para isso aí. E temos aqui para o próximo pregão um movimento longo de subida já no G60, que traz a chance de ter algum processo de correção, mas até agora não gerou nenhum sinal de ter a correção, que é perder a mínima do que na anterior. Então, se no gráfico de 60 ou 30 minutos gerar ali uma sinalização de ter alguma correção, dá para buscar um pouco mais a operação ali de, por exemplo, de venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos para baixo da média móvel de 3 períodos, que seria isso aqui, abre caindo, vem para baixo, perde aqui essa mínima, gera ali topo descendente para baixo da média, foco em buscar a operação de venda. Mas abriu subindo, continuou gerando fundo ascendente ou pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente. No gráfico de 10 ou de 5 minutos ficaria mais para compra, assim como aconteceu, olha só isso aqui, que maravilha. Vem para cá, rompe essa máxima, volta ali, faz um fundo ascendente, de novo, vem para cá, faz outro fundo ascendente, o pivô de alta, gera um movimento forte de subida. E agora, processo mais de lateralização depois de um longo movimento de subida. Então, cria-se uma expectativa de se ter
uma chance um pouquinho maior de se ter alguma correção no preço ou no tempo. Lógico que as operações mais interessantes vão ficar mais na ponta compradora, mas não dá para abrir mão da operação na ponta vendedora se o mercado resolver começar a reverter. O suporte mais relevante está aqui nesses dois topos anteriores, principalmente nos 115 e 260, e outra região de suporte você pode usar o Fibonacci nesse todo esse movimento de subida e ver onde está a retração de 38,2% na faixa 115,471. Dólar, dia de hoje, queda de 0,66% por enquanto. Lembram daqui, quem não assistiu, recomendo, assistam ao radar da semana que eu coloquei no domingo falando sobre o dólar. Se o dólar abrisse subindo, bate aqui, já gerou a alternativa de buscar entrada num gráfico de menor periodicidade para venda. Hoje, quando abriu subindo, já mencionei de novo a tensão especial em cima desse patamar, que já gera a possibilidade de se buscar operação de compra olhando para sinalizações de baixa nessa região. E o dólar justamente no G60 gerou já um sinal para baixo aqui, veio para baixo da região ali, principalmente de 5.656. A partir daqui deu uma patinada, você vê o mini índice foi muito mais interessante para a entrada, porque o mini índice foi um movimento basicamente único para cima. Aqui já deu uma patinada, ficou enrolando em cima da zona ali como de suporte. E aí vem o Fed, sai a notícia lá do Fed, o mercado reagiu forte para baixo aqui em cima do dólar, apoiando muito mais operações na ponta vendedora. Dentro desse contexto, o viés ficou mais para baixo, que era uma expectativa do início da semana. Se abrisse subindo, bateu aqui, vai aumentar a chance de ter algo para baixo. Se abrisse caindo, batesse aqui, aumentaria a chance de ter algo para cima. Mas fez esse movimento, então fica um pouco mais voltado para se buscar o quê? A operação na ponta vendedora num dólar, gráfico aqui de 10 minutos, topo descendente, possibilidade de trabalho na venda, topo descendente ou pivô de baixo, mas principalmente topo descendente nesse primeiro momento. Mesmo que venha fazer aqui algum movimento de subida, ficar de olho na questão de topo descendente no G60 ou no G30 para apoiar mais ainda a operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos na ponta vendedora. Suporte mais relevante nesse momento agora, na casa dos 5.565. Só olharia um pouco mais para a operação de compra, vou jogar aqui no G5, se acontecer o quê? Ameaçou cair aqui nesse topo, não cai, reverte para cima e passa a proporcionar fundo ascendente acima da média e melhor ainda se for acima dos 5.597,5. Não exigiria muito para cima, o próximo nível de resistência já vai ficar na faixa dos 5.608. Ações, PTR4, pregão de hoje, boa alta de 3,44%, ou seja, ameaçou voltar para baixo da média, que era aquela questão assim, se fechar abaixo da média, seria um dos sinais de saída. Ameaçou voltar aqui para baixo da média, se sustentou e não perdeu a mínima desse grande candle de alta aqui, que tinha rompido essas máximas, e consegue fazer o fechamento, ou seja, ampliando a chance justamente de buscar essa região de topo 24,40, primeiro nível de resistência, segundo nível de resistência R$ 25,25. Então, Petro alinhada para cima, olhando para o gráfico de 60 minutos, que até eu falei hoje no intraday, que aqui também eu falo do giro de abertura, falo de operações de day trade. Se a Petro voltasse para cima dos 23,36, focaria em buscar a operação na ponta compradora de day trade no gráfico de 15 minutos. Fundo ascendente acima de toda a região ali dos 23,36, acima de regiões que ela rompeu, muito mais focado em buscar a operação de compra. Então a Petro alinhada aí para poder testar seus próximos níveis de resistência. Para quem está comprado, dá para permanecer com stop abaixo da mínima do pregão de hoje em R$ 23,10. Próximo ativo, Vale 3, dia de hoje, boa alta também, 1,44%. Está dentro aqui do movimento de subida, para quem está comprado aqui, mantendo o stop. Dá para manter o stop aqui na faixa dos 95,69. Se quiser encurtar um pouco mais, ficaria abaixo da mínima desse candle um pouco maior de alta da ação. Ação dentro de uma tendência indefinida de curto prazo, mas mantendo um viés de alta ali de prazo maior, gráfico semanal, gráfico mensal, ainda mais alinhada para cima. Stop aqui, se ela fizer isso aqui e cair, temos aí uma tendência de baixa de curto prazo no papel e uma chance maior de corrigir aqui no gráfico semanal, podendo caminhar para a média móvel exponencial de 13 períodos, que faz bastante tempo que o papel não testa a média. Resistências para Vale 3 num movimento de subida, região dos R$ 99,70 e depois dos R$ 100,20. Próximas ações a serem faladas, eu vou falar de BBDC4, que foi uma recomendação de compra. Eu cancelei a primeira recomendação que já tinha sido passada há 2 dias e coloquei outra recomendação já considerando o dia de hoje, trabalhando aí com stop aqui para baixo.
Então vou passar aqui os dados dessa compra que foi executada, bom fechamento, alta de 4,17%, pivô de alta, então tendência de alta agora alinhada para cima no gráfico diário, semanal caminhando para anular a tendência de baixa, no gráfico semanal teria que superar essa máxima aqui, que é o patamar de R$ 26,51. Resistência imediata já conseguiu ali fechar 2 centavos acima, R$ 25,97. Depois disso, tem outra região aqui que foi testada e foi respeitada. Bateu e não conseguiu fechar acima, que é uma região em torno dos 26,20. E mais acima a máxima desse topo, 26,51, que é justamente esse ponto aqui do gráfico semanal. Enfim, tendência de alta, fazendo até projeções de alta em cima desse pivô que foi montado. Tem duas formas de fazer essa projeção. Primeiro essa aqui, alternada, que a gente está falando de 26,46, que é bater aqui nessa resistência. Segunda projeção lá em cima, lá bater na máxima, que foi aqui a máxima aí desse ano, perto ali da região dos R$ 28,30, até um pouquinho acima, né? R$ 28,35. Então são dois níveis de projeção de alta. A outra forma de fazer essa projeção de alta seria projetar essa lateralização aqui. Pegar essa lateralização, algo assim, rompeu aqui para cima, eu pego essa distância e projeto para cima também. Outra forma de fazer essa projeção. Opa, deixar aqui e essa mínima aqui eu vou colocar aqui embaixo. Então 27,29, primeira projeção já vai também encaixar basicamente aqui, segunda projeção 100% do que foi isso aqui, esse é o objetivo dessa projeção, 100% disso aqui, 27,29. Vamos então para os dados de entrada desse papel, colocar aqui na tela. Entrada ali por volta dos 25,49, fechamento em 25,99, então o ativo aí conseguiu dar uma deslanchada ali do ponto da entrada. 24,72 o stop, que é abaixo da mínima do pregão de hoje, 26,65 o ponto de objetivo dessa operação no primeiro momento, e risco de 3,02%. Quando falo no primeiro momento, que eu posso mexer nesse objetivo, dependendo do desenrolar do movimento do preço desse papel. 13% de alocação do capital total em cima de Bradesco. Prio 3. Recomendação de compra também no pregão de hoje. Ativo veio para fechar acima, que eu tinha determinado, até falei hoje no radar do mercado, que uma das formas de buscar a entrada seria somente superou a máxima pequena anterior. Mas como ela tinha gerado um sinal de poder ter um movimento de correção no gráfico semanal, então minha preferência seria por aguardar algum fechamento aqui, que o mercado apontasse para um fechamento do pregão para cima dessa região, inclusive acima desse patamar aqui, e isso traria a possibilidade de abrir uma operação de compra no papel. Então recomendei compra também em Prio 3, vou colocar aqui, lembrando que a ação está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, topos e fundos ascendentes, isso no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. A ação conseguiu fechar bem o pregão com alta de 6,04%, passando os dados da compra. Opa, coloquei algo errado aqui. R$ 95,05 região de entrada, 80, por volta desse valor, né? 89,83 é o ponto de stop da operação, que é para baixo da média, para baixo da mínima do pregão anterior. Se a gente voltasse para baixo dessa mínima aqui, já seria o sinal de saída. Stop que tem uma volatilidade maior de 5,5% praticamente. Objetivo em R$ 102,88, alocando 9% do capital total nessa operação. Vamos ver se ela consegue romper essa região aqui dos R$ 100 até a máxima ali dos R$ 101,39. BPAN 4. Pregão forte para cima, conseguiu fechar aí com alta de 10,56%. Um sinal bom. Por que um sinal bom? Porque o pregão passado, depois de uma pancada para baixo, lateralizou aqui, não conseguiu ganhar força e gerou um candle forte para baixo, gerando um pivôzinho de baixa. Aí quando ela faz isso aqui, ela basicamente anula a tendênciazinha de baixa que ela tinha montado. E o que eu vejo de forma interessante é que o ativo está fazendo isso onde? Olhando para o gráfico semanal aqui do lado, fazendo isso aqui, ó. Nessa região de média com um topo anterior, que é uma região importante que eu venho destacando nas análises, que assim, ó, essa região dos R$ 11 é uma região muito importante para esse ativo. Precisa ter uma recuperação aqui nesse patamar para não deteriorar completamente a sua tendência atual de alta de médio e de longo prazo. Gráfico semanal de curto para médio prazo apontando ainda para cima, mas vai ser importante o quê? Ter uma boa semana e gerar um sinal de fundo na próxima semana para aumentar a chance de recuperação desse papel. Aqui tem um primeiro bom sinal, vamos ver se consegue voltar aí para cima da média, região acima dos R$ 12 basicamente.
e caminhar para o próximo nível de resistência, que é essa região de fundo anterior. Região na faixa dos R$ 12,18 e um ponto ali mais relevante, R$ 12,50. Em torno de 12,50 seria o nível mais bem testado ali em termos de resistência que pode frear esse movimento atual de subida. Primeiramente tem a média aqui em torno dos R$ 12,00. Para quem está comprado nesse papel, dá para trabalhar com stop abaixo da mínima ou desse fundo ou da mínima do pregão de hoje. Porque depois que ela bateu na região para baixo dos R$ 11,00, volta rápido, ou seja, não estava fechando abaixo dos R$ 11,00. Aqui, ó. O único candle que fechou abaixo dos R$ 11,00 foi esse. Volta para cima. Se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, já é um cenário que realmente vai deteriorando para ela caminhar para essa região de topos anteriores aqui. Então, um ponto aí de stop que pode ser colocado ou em R$ 10,79 ou em R$ 10,66. Próximo ativo, Sula 11. Ação sofrendo num prazo maior aqui, ó. Topos e fundos descendentes no gráfico mensal. Chegou num nível importante de suporte, região aqui desses dois candles que foram bem testados, que era aqui para trás também, ó. Era um nível ali que deu uma parada no preço, voltou a subir, funcionou aqui como patamar de suporte bem testado, de novo bate lá nessa região, enfim, em torno dos R$ 31,90. E aí no gráfico diário gerou ali uma fraqueza para subir que aumentava a chance de poder ter algo para baixo, só que o pregão de hoje aborta completamente essa expectativa, ou seja, estava fraco para subir, mas anulou foi a tendência de baixa. Anulou a tendência de baixa e no gráfico semanal, olha só onde ela gerou um sinal de fundo em cima do suporte do mensal, criando uma chance, uma maior chance de poder testar quais níveis de resistência. R$ 36,94 e R$ 37,00 praticamente o número redondo e depois a região dos R$ 38,00 que foi muito testada aqui para frente. Então são os dois níveis mais relevantes de resistência que eu vejo para o papel, 37 depois R$ 38,00, caminho mais provável. Qual seria a forma de entrada? Entrar comprando aqui com stop aqui, eu não faria esse tipo de entrada. Aguardaria, por exemplo, no G60, depois dessa estilingada para cima, se acontecer alguma correção que se aproxime da média e gere um sinal de fundo, possibilita a chance de trabalhar com stop mais curto e tentar pegar um movimento ainda de subida que pode levar o preço desse ativo para a região dos 37 a R$ 38,00. Então, lembrando que no médio prazo, aqui topo e fundo descendente, assim como lá no gráfico mensal topo e fundo descendente. Tomar cuidado em cima das zonas de resistência. Próximo ativo a gente falar aqui é a SBSP3, Sabesp. Pregão de hoje boa alta também. E aqui vem algo parecido, ou seja, primeiramente já estava até melhor do que a Sula 11. Gerou o quê? Um pivô de alta, então já estava em tendência de alta. Só que esse pivô de alta freou a alta em cima de fundos anteriores e entre as médias, ou seja, a chance de poder ficar aqui indefinido, mas ainda com expectativa para cima porque a tendência era de alta. O que ela está fazendo? Em vez de cair, ela está revertendo para cima, vindo para cima da região dos R$ 40,00, que era uma região aqui, ó, a região dos R$ 40,00 aqui, bem testada, e agora volta para cima. Ó, testou duas vezes os R$ 40,00, não conseguiu se manter acima, agora já consegue e já começa a mirar isso aqui, ó. O próximo desafio dessa ação vai ficar por volta dos 42,56. Gráfico semanal continua dentro de uma tendência de baixa. Reverte essa tendência falando de curto a médio prazo se voltar para cima dessa máxima aqui, que é um baita desafio. Ela vinha batendo em resistência e caindo, batia em resistência e caía. Agora ela pelo menos está conseguindo voltar para cima desse fundo anterior. Seria bom fechar a semana até acima da média. Onde é que é a superação dos 43,50 é o que vai trazer o sinal de mudança da tendência do gráfico diário para uma tendência indefinida, mas mantendo um viés de alta. No curto prazo, possibilidade também de buscar compra aqui? Não, porque para mim fica muito em cima desse patamar. Vai lá o que dá para fazer, vai lá no gráfico de 60 minutos, colocar aqui desse lado e tenta pegar algum movimento de fundo ascendente, tentando pegar um movimento lá para próximo nível de resistência, mas com stop um pouco mais curto. Quem está comprado, stop abaixo da mínima pregão de hoje, em R$ 38,66. JHSF3, pregão de hoje também revertendo, voltando para cima lá na Sabesp, voltou para cima dos 40. Aqui na JHSF3 tinha anulado já a tendência de baixa. Gerou, foi um baita topo aqui. Na hora que gerou pivô de alta e vai lá e enfraquece essa sinalização de pivô de alta. Só que hoje retoma essa sinalização e não só retoma, consegue fechar acima da região aqui de fundo anterior
das médias, faz um bom fechamento, alta de 7,62%. Semanal, importante que ela consiga fechar para cima da média e principalmente para cima da região de R$ 7,20, que hoje parou no 7,20, para melhorar o cenário ainda mais para buscar a operação de compra de fundo ascendente. Aqui está numa tendência indefinida, mas mirando aí com viés de alta, uma chance de comprar esse ativo aí nos próximos pregões, nas próximas semanas, através de um fundo ascendente. Quem estava comprado num prazo maior, já deixa o stop aqui embaixo, que é um dos pontos que não deveria mais voltar para baixo. Depois dessa boa sinalização, dessa tentativa aqui de subida, a tendência no semanal ainda é de baixa, mas já é um indício de poder mudar essa tendência. Que a gente pode até traçar aqui uma linha de tendência de baixa, está próximo dessa linha de tendência de baixa. Por isso é importante um fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico diário para aumentar ainda a expectativa de subida e, logicamente, trazer até oportunidade de compra de swing trade nesse papel. Esse fundo tem que acontecer acima da região dos R$ 7,08 a R$ 7,00 número redondo. Cielo também conseguiu gerar um sinal contrário à queda. Primeiro, topo descendente, não foi. Aí gerou fundo ascendente, tendência indefinida. De novo, topo descendente, não foi. Reverteu, tendência agora de alta. Pivôzinho de alta montado aqui no gráfico diário da Cielo. E ela conseguiu voltar para cima de um nível de resistência, de um teto. Também um ponto importante. Para gerar compra, ou G60, ou mesmo fundo ascendente no gráfico diário, ou pivô de alta para cima dessa região aqui. Que é basicamente para cima de um patamar de R$ 3,60. G60, dá para olhar também isso aqui, ó. Lateralizou, pivô de alta, possibilidade de abrir compra, stop aqui para baixo, tentando pegar algo para cima. Veio caindo aqui, gerou sinalização de alta em cima dos 3,60, foco também em compra de swing trade. O gráfico mensal ainda não é dos melhores, Em termos de gerar expectativa para cima, e até o próprio gráfico semanal também não é dos melhores. Então não exigiria muito para cima no primeiro momento, mas se alguém está comprado em Cielo, a mínima de hoje ou da mínima do pregão anterior já são pontos que pode trabalhar com stop, por exemplo, em R$ 3,42. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.